Nascido alguns meses depois da morte de seu pai, no ano 767, Son Goten é um híbrido de Saiyajin com humano. Para a confusão de muitos, ele é basicamente uma cópia idêntica do seu pai. É como se ele tivesse nascido de novo, um guerreiro, destinado a ser o protetor da Terra. Pelo menos era o que tudo dava a entender. Seu irmão Gohan tinha abandonado as artes marciais e seu pai havia morrido na batalha contra o céu. Basicamente, ele era a nova esperança da Terra. Porém, como muitos de vocês sabem, infelizmente, com o passar do tempo, ele foi abandonando as artes marciais também. Afinal, seu pai havia voltado à vida e não tinha mais com o que se preocupar. Ele acabou se tornando um super-herói por diversão e infelizmente ele não conseguiu agregar muito nas batalhas futuras. Ele estaria basicamente destinado a ser o número 2 do filho de Vegeta, Trunks. Porém, em um universo alternativo, que muitos conhecem como Dragon Ball GT, ele acabou tomando um rumo diferente de sua vida, cujo ele mudou tanto sua personalidade quanto o fato de que ele parou de seguir o Trunks. Basicamente, ele se tornou alguém mais independente, se podemos dizer assim. Diferente de seu alter ego de Dragon Ball Super e Dragon Ball Z, Goten de GT deixou de ser tímido. Toda aquela sua personalidade tímida e inocente acabou sendo deixada para trás. Por mais que eu preferisse a personalidade mais séria e focada dele antigo, eu consigo gostar dessa nova. E acredite se quiser, mas ela tem tanto potencial de desenvolvimento pro personagem quanto a antiga. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco sobre essa mudança de personalidade que tem acontecido com o Goten. Os traços principais da personalidade dele é que ele era tímido e é só isso mesmo, porque, vamos ver, a parte dele ser mais sério, mais focado, isso sempre foi inconsistente na obra. Temos momentos em que ele consegue usar isso de uma maneira certa e, de outro lado, nós temos momentos que isso é usado como alívio cômico. Então eu cheguei na conclusão de que ninguém conseguiu entender direito qual que é a personalidade dele. E por isso, por causa dessa inconsistência, acabou se mudando com o tempo. Mas a personalidade dele mais consistente até hoje é a personalidade dele do Dragon Ball Super. E no caso, o mangá do Super mais especificamente. Porque tanto no Z, GT, End of Z e o anime do Super inteiro, basicamente, a personalidade dele é inconsistente. Em alguns momentos é séria, em outros é mais zoeira, em outros momentos é tímido. Eles não souberam balancear isso direito, mas eu consigo perceber que a personalidade dele no Super, no mangá do Super, é a mais consistente assim que tem, que é um meio termo entre a personalidade do Z e a do GT. Mas falando sobre o Goten do GT em si, a personalidade dele é basicamente a mesma durante o GT inteiro. Basicamente era um, abre aspas, garanhão, né? E ele... não sei, não vou dizer que ele consegue ser sério nos momentos de luta, porque ele se distrai muito, fica falando com a namorada no meio da luta. E eu sei que isso pode incomodar muita gente, mas eu já vou falar sobre isso. Mas eu acho bem legal o jeito que ele não destrata e nem desmerece em nenhum momento a namorada dele, já que se você vê ali, né, ela é de certa forma meio burra, assim, não vou xingar, mas tipo, ela acaba cometendo umas gafes assim que muita gente teria, né, zombado, as coisas e tal. Tipo, nós temos uma cena onde ela diz que ela não sabe o que é sorvete e ela não sabe tomar sorvete. A maioria dos personagens iriam simplesmente rir da cara dela, mas ele leva isso a sério e ensina ela. Eu sei que pra muita gente isso pode parecer meio bobo, mas eu acho legal porque isso meio que estabelece esse negócio dele ser um bom moço, né? Que isso foi algo que ele sempre foi, né? Desde o Z... Enfim, em todos os Gotens que tem, ele é um bom moço, entendeu? E eles poderiam ter dado uma personalidade mais de malandro pra ele, porque combinaria até ser, né? As ações dele, assim, no GT, combinaria mais uma personalidade diferente, mas não, eles decidiram deixar ainda um pouquinho dos traços originais dele. Um exemplo disso é naquela cena que o Baby, ele tá dentro do corpo do Goten e ele deixa a Titi bater nele, porque ele percebe que meio que o Goten ele tem um certo respeito
por ela, um temor assim, mesmo depois dela ter, né, ela não significar mais nada, né, tipo, ela não manda mais nele, ela não pode fazer nada com ele, só que mesmo assim, ele ainda respeita ela pelo fato dela ser a mãe dele, entendeu? Mas agora, vamos pra coisa mais importante de todas, né, pra falar. O que exatamente diferencia esse Goten dos outros e por que ele é a versão mais injustiçada de Goten? Vamos primeiro desmentir esse certo preconceito que a galera tem com ele, porque eles dizem que ele é gado, né? Isso talvez tenha começado com uma brincadeira, só que as pessoas com o tempo foram levando isso a sério. Porém, na verdade, ele não é gado. Eles têm aquele jeito meio bobão de ser, ou seja, ele não leva as lutas a sério e ele gosta bastante da namorada dele, entendeu? Mas no fim, ele não chega no perto do nível do Trunks, do Dragon Ball Super ou de personagens assim, entendeu? Talvez isso tenha começado com aquela cena lá que eu já mencionei anteriormente, que é que ele decide falar no telefone com ela no meio da batalha com o Baby. Só que como eu falei, o Goten nunca foi um personagem que leva as coisas a sério, ele nunca foi assim. Então, isso não é algo muito diferente do que ele já foi, entendeu? E também temos o fato de que ele leva muito em consideração a namorada dele, que é o meu próximo tópico. O que faz ele diferente dos outros Gotens? Em Dragon Ball Z, mais especificamente na saga Buu, o Vegeta ele diz que uma das coisas que ele achou que era o que mantinha o Goku forte era a família dele, era o fato dele ter alguém para proteger. É claro que isso foi desmentido depois, mas essa hipótese ela pode não estar 100% errada. Também temos um capítulo atual de Dragon Ball Super que o Gohan ele pergunta pro Trunks por que ele luta, e ele diz que ele luta para proteger aqueles que eles amam. Bom, eu vou tentar explicar isso melhor. Isso tá até na Bíblia, de que quando você tem uma família, você tem mais peso nas costas, entendeu? Você tem que ser mais forte para você proteger aqueles que você ama. E o Goten, em geral, ele nunca teve alguém específico para proteger, já que a Tite, ela sempre teve alguém para proteger ele. Ele não é forte o suficiente para ter que proteger o Gohan ou o resto da família. Então, o simples fato, esse pequeno fato dele ter uma namorada, alguém que para incentivar ele a lutar, alguém que ele vai pensar antes de lutar, já é um diferencial bem grande, entendeu? O cara que ele luta sozinho, ele pode ser forte, mas o cara que ele tem alguém que ele tá lutando, ele vai ser mais forte, entendeu? Ele sempre vai buscar melhorar, sempre vai buscar ser mais forte, não por si mesmo, mas por aqueles que ele ama. Todas as outras versões do Goten não tem nenhum tipo de objetivo específico, mas o Goten do GT tem. Ele tem alguém para proteger e tem alguém que ama. E o simples fato de ter alguém para proteger já faz ele mais forte do que qualquer outra versão do Goten. O peso de ter que proteger uma família é muito maior do que ser um prodígio, ser o primeiro Saiyajin ou ser até mesmo um herói por diversão. Eu sei que muita gente não consegue levar o Goten a sério, mas eu consigo e ver isso. É algo tão incrível assim, um personagem. Muita gente pode ser algo besta, assim, ó, se falar que o diferencial dele é ele namorar. Mas, cara, pra mim isso já é algo incrível e já é uma fonte de dedicação e de motivação pro personagem. Então, independente de qualquer coisa, agora eu tô aqui pra falar como eu desenvolveria melhor o Goten GT e como eu daria mais tempo de tela pra ele. Não necessariamente eu faria ele protagonista, mas sim eu daria mais tempo de tela pra ele. Bom, mais ou menos após a saga Baby, eu acho que seria um bom espaço de tempo assim para poder pegar ele para desenvolver, e eu acho que dava para fazer aquele mesmo esquema de que, vamos ver, o Vegeta, ele se sentiu frustrado e meio que impotente assim, pelo fato dele ter sido controlado tanto pelo Baby quanto pelo Babidi. Então eu acharia legal se, pelo menos uma vez na vida, o Goten também sentisse esse peso, sabe? Já que, bom, se você analisar ele nunca foi um personagem com orgulho Saiyajin, sabe? Ele sempre foi mais humano. Ele nunca agiu como um Saiyajin, não tem nenhum momento assim que você fala, olha, ele é da raça guerreira, não. Então seria legal botar esse toque assim de orgulho nele e ele
ficar frustrado pelo fato dele ter sido controlado e colocar os outros em risco por bobeira, que é claro poderia servir de uma grande motivação para ele, já que agora, como ele tem pessoas para proteger, ele sente maior esse peso de botar os outros em risco, entendeu? Então essa seria uma certa motivação para ele treinar. É claro que o Goten do GT não é fraco, na verdade ele é a versão mais forte dele que a gente tem até hoje, mas ele também não é muito forte, sabe? Então seria legal ele começar a treinar para desbloquear o Super Saiyajin 4, não para ser um dos mais fortes, mas sim para ser forte o suficiente para proteger a sua família de qualquer ameaça que possa aparecer. E claro, como um boost de motivação para ele, eu também acharia interessante botar um vilão, não precisa ser um vilão super poderoso, mas um vilão para, de certa forma, sequestrar a namorada dele e fazer ele ter que correr uma jornada, assim, pra salvar ela. E uma coisa muito legal que o Goten do GT tem é o fato dele ser bastante amigo do Vegeta, né? Eles têm essa relação meio de tio e sobrinho, assim. Então seria legal se eles fossem nessa jornada juntos. No caso, o Vegeta iria meio que ajudar a Barra, treinar ele. Daria pra ter várias interações, assim, legais com eles, né? E daria pra dar mais tempo de tela pro Vegeta do GT, que nunca teve muito tempo de tela, e também pro Goten. E não necessariamente ele seria um protagonista, mas ele poderia ser basicamente um núcleo secundário enquanto a batalha com o Super 17 acontece. Ou talvez o GT poderia se prolongar ainda mais, né? Já que o GT ele é muito curtinho. Ele tem menos saga até do que a saga Saiyajin. Também seria legal, tipo, uma vez na vida, assim, eles tentarem focar mais nessa personalidade mais séria dele. Não necessariamente deixar ele, tipo, o Batman, mas eu tô falando deixar um pouquinho mais sério, mais focado. Porque todos os personagens da família do Goku são assim, eles são meio bobão, ou são meio inocente e tal. Então, dar essa diferenciada seria bem legal. Até pra deixar ele mais diferente, né? Deixar ele mais único. Por mais que esse negócio dele ser um garanhão já é um negócio único, ainda assim eu acho que dava pra diferenciar um pouquinho mais. Enfim, pessoal, isso foi tudo. Não se esqueça de seguir Cristo. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês. Espero que tenham conseguido entender assim um pouquinho mais do que eu gosto do Goten GT. E peço desculpas por eu não ter conseguido explicar tão bem assim como eu queria. Não se esqueça de deixar o seu like, sua inscrição. Valeu, falou e...